Você já parou para pensar por que a vida de algumas pessoas parece ser tão extraordinária? Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela. Quando ouvimos esses nomes, uma sensação desconfortável muitas vezes nos invade. Uma mistura de admiração com um certo incômodo. Afinal, como competir com vidas tão cheias de significado, de conquistas, de impacto? E a gente olha para nossa própria jornada e ela parece pequena demais. Insignificante. Como se faltasse algo. Mas, e se eu te dissesse que você está olhando para o lado errado? Hoje você vai entender por que o propósito da sua vida não está lá fora, nos livros de história, na fama ou nos grandes feitos, mas dentro de você, nas sombras que você esconde, nas perguntas que você evita, nas dores que você ainda não teve coragem de encarar. Esse vídeo pode mudar a forma como você vê a si mesmo, porque o que Jung nos ensinou é que o verdadeiro significado da vida não se encontra na luz, mas sim na escuridão, a ilusão do extraordinário. Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante das histórias de grandes figuras da humanidade? Você escuta que Einstein formulou a teoria da relatividade com pouco mais de 26 anos, que Mandela passou 27 anos preso e saiu de lá mais forte do que entrou, que Carl Jung desvendou os mistérios da mente humana de uma forma que ecoa até hoje. E então, você olha para a sua própria vida e pensa: eu não fiz nada de grandioso. Eu não tenho um legado. Eu não sou ninguém. Essa comparação é cruel, mas também é uma ilusão. O que você vê nessas histórias é só a ponta do iceberg. É o resultado final de anos, décadas, de dor, fracasso, dúvida, queda e recomeço. Você não vê o Einstein menino com dificuldades sociais, chamado de lerdo pelos professores. Você não vê o Jung jovem que quase enlouqueceu enquanto mergulhava no próprio inconsciente. Você não vê o Mandela que passou anos em uma cela escura, sem saber se um dia voltaria a ver a luz. Você só vê o resultado. E é aí que mora o erro. A gente foi condicionado a acreditar que propósito está nas realizações visíveis, que a vida só vale a pena se você inventar algo genial, escrever um best-seller, fundar uma empresa bilionária ou mudar o mundo. Mas Jung nos faz uma pergunta muito mais poderosa. E se o seu propósito não for mudar o mundo, mas sim mudar a si mesmo? E se a sua verdadeira missão for se tornar uma versão mais autêntica de você? E se o maior legado que você pode deixar for a transformação silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo? A grande mentira da sociedade moderna. Vivemos numa era em que todo mundo parece estar fazendo algo incrível o tempo todo. Redes sociais viraram vitrines de sucesso, viagens, conquistas, vidas perfeitas. Mas sabe o que quase ninguém mostra? O vazio. Crise existencial, a noite de insônia, o medo de fracassar, a dúvida constante. Será que eu sou suficiente? E é por isso que tanta gente se sente perdida. Porque estamos nos comparando com versões editadas dos outros, enquanto carregamos as versões mais cruas e reais de nós mesmos. Jung dizia que o ser humano moderno sofre não por falta de conquistas, mas por falta de sentido. E sentido não se compra. Não se posta. Não se alcança com aplausos. Sentido se constrói, por dentro. Você é comum? Então você é humano. Se você sente que sua vida é comum, eu tenho algo para te dizer. Você não está sozinho. E isso não é algo ruim. A vida de verdade acontece no simples, está no jeito como você lida com sua família. Na forma como você reage quando está sozinho. No cuidado que você tem consigo mesmo. Você não precisa mudar o mundo. Você precisa mudar o seu mundo. E só você pode fazer isso. O perigo de se achar menor achar que sua vida não tem valor porque você não é famoso. É uma armadilha. É como comparar o brilho de uma vela com o de um holofote. E esquecer que cada um tem seu papel. Uma vela pode iluminar uma escuridão imensa, quando o mundo desliga.
E o seu papel pode ser exatamente esse: iluminar discretamente as sombras à sua volta. Nunca subestime o impacto de uma vida vivida com verdade. Às vezes, uma conversa sua muda o rumo de alguém. Um gesto seu cura uma dor invisível. Uma escolha corajosa sua inspira uma transformação que você nunca vai saber. Você nunca vai ver o efeito completo das suas ações. Mas isso não significa que elas não tenham poder. Comece onde você está. Carl Jung nunca disse que todo mundo nasceu para ser um gênio. Ele disse que todo mundo nasceu para ser inteiro. E a inteireza vem da aceitação radical de quem você é, com luz e sombra. Então, pare de se comparar. Pare de esperar um momento grandioso que talvez nunca venha, e comece a construir significado nos seus próprios termos, porque no fim das contas, o extraordinário é aquilo que nasce do ordinário, quando você coloca a alma no que faz. Se quiser, posso seguir expandindo os próximos temas também com esse mesmo nível de profundidade. Deseja que eu continue com o tema 2 ampliado? Conheça sua sombra. Você se conhece de verdade? Essa pergunta parece simples. Afinal, vivemos com a gente mesmo 24 horas por dia. Acreditamos saber quem somos, o que gostamos, o que odiamos, quais são nossos pontos fortes, nossas fraquezas. Mas Jung nos alerta. Aquilo que você acha que é apenas uma pequena parte do que você realmente é. A maior parte da sua psique está oculta, enterrada, reprimida, ignorada. Essa parte escondida de você é o que Jung chamou de a sombra. O que é a sombra? A sombra não é um conceito místico. Ela é, na verdade, extremamente prática e inevitável. A sombra é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo. Todos os impulsos, emoções, pensamentos, desejos e características que você aprendeu, desde muito cedo, que não deveria ter. Quando uma criança é repreendida por demonstrar raiva, ela aprende a esconder essa raiva. Quando um adolescente é ridicularizado por chorar, ele aprende a sufocar a própria vulnerabilidade. Essas partes da nossa personalidade não desaparecem. Elas apenas se tornam invisíveis e, perigosamente, silenciosas. A sombra vive no nosso inconsciente, e tudo que é inconsciente nos controla sem que a gente perceba. Como a sombra se manifesta? Você já explodiu de raiva por algo aparentemente pequeno, e depois se perguntou: por que eu reagi assim? Ou já sentiu um incômodo enorme com alguém, sem saber exatamente por quê? Ou até mesmo sabotou algo que você queria muito, como um relacionamento, um projeto, uma oportunidade. Esses são sinais claros da atuação da sombra. Enquanto você não conhecer o que está escondido dentro de você, você será manipulado por isso. A sombra é como uma criança abandonada. Ela não desaparece, ela grita, ela esperneia, ela se infiltra, e o mais perigoso é que ela não precisa da sua permissão para agir. Ela age nas entrelinhas, nos impulsos, nos padrões repetitivos. A persona e o esquecimento de si. Enquanto a sombra vive no inconsciente, nós usamos uma espécie de máscara para navegar pelo mundo. A persona. A persona é o papel social que você desempenha para ser aceito. Você tem uma persona para o trabalho, outra para a família, outra para os amigos, outra para as redes sociais. E tudo bem, a persona é necessária. O problema é quando você se esquece de quem é por trás dessa máscara. Quando você se identifica tanto com o papel, que perde contato com o ator. E é por isso que tantos adultos se sentem vazios, porque passam a vida interpretando e se esquecem de existir. O trabalho com a sombra, um chamado para a coragem. O primeiro passo é parar de fugir. Jung chamava esse processo de trabalho com a sombra, e ele começa com perguntas simples, mas desconfortáveis. Por que eu reagi assim hoje? Por que aquela crítica me atingiu tanto? O que eu estava tentando esconder? Que parte de mim eu tenho vergonha de mostrar? Você pode fazer isso por meio da escrita, da meditação, de conversas honestas com quem confia. Mas o mais importante, seja brutalmente honesto com você mesmo.
Esse processo vai te confrontar. Você vai descobrir coisas que não gosta, vai se sentir mal em alguns momentos, vai duvidar de si, mas também vai se libertar. Aceitar não é se render, é se integrar. Aceitar a sombra não significa dizer, eu sou assim mesmo, dane-se. Aceitar é olhar com maturidade para o que há em você e dizer, eu reconheço essa parte. Ela existe. Ela tem uma função, mas ela não me define. Por exemplo, se você descobre que carrega inveja dentro de si, isso não significa que você é uma pessoa invejosa. Significa que você é humano e que pode usar essa informação para se entender melhor e crescer. Jung dizia, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. A sombra como aliada, acredite. Sua sombra pode ser sua maior aliada. Ela conhece seus medos mais profundos, mas também seus desejos mais autênticos. Ela carrega sua raiva reprimida, mas também sua força esquecida. Ela abriga sua dor, mas também sua verdadeira coragem. Quando você aprende a conversar com sua sombra, em vez de lutar contra ela, você se torna inteiro. E uma pessoa inteira é uma pessoa livre. Transição para o tema 3, ação e propósito. Agora que você começou a enxergar a sombra, o que fazer com tudo isso? Como transformar esse mergulho interno em algo que mova sua vida? No próximo passo dessa jornada, Jung nos ensina que não basta se conhecer, é preciso agir. E é aí que entra o verdadeiro propósito. O trabalho com a sombra. Verdadeira jornada começa quando você decide parar de fugir e começa a olhar para dentro. E essa jornada não é romântica. É assustadora. Afinal, quem quer encarar o pior de si? Mas Jung dizia que o autoconhecimento só é possível quando reconhecemos e integramos esse lado sombrio. Não se trata de eliminar seus defeitos, mas de conhecê-los, entendê-los e transformá-los. Quer um exemplo? A raiva pode destruir relacionamentos, mas também pode te proteger de abusos. A inveja pode corroer sua autoestima, mas também pode te mostrar o que você realmente deseja. Cada traço sombrio carrega uma mensagem, e se você tiver coragem suficiente para escutá-la, é aí que a transformação começa. A projeção e o julgamento. Você já percebeu como às vezes o que mais te incomoda nos outros é exatamente o que você não aceita em si mesmo? Esse fenômeno é chamado de projeção. Julgamos o egoísmo porque tememos o nosso. Criticamos a impaciência porque não aceitamos a nossa. Rejeitamos o fracasso alheio porque não suportamos a possibilidade de falhar. Tudo aquilo que você critica com muita intensidade pode ser um espelho. Jung dizia, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. O outro não é o problema. O outro é o seu reflexo, ação e propositomas. Conhecer sua sombra não é o fim, é o começo. Depois de encarar a verdade, vem a segunda etapa, agir. Você pode passar a vida toda dizendo que quer escrever um livro, ou que quer ser uma pessoa melhor. Mas Jung era direto. Você é o que faz, não o que diz que fará. Viver com propósito é parar de reagir. E começar a criar, é sair do piloto automático, é assumir as rédeas da própria história. E isso exige disciplina, coragem, consistência. Você quer transformar sua vida? Então comece. Hoje, com o que você tem. E vá, mesmo com medo. O papel do medo. E por falar em medo, Jung disse, onde está o seu medo, está também a sua tarefa. O medo não é um obstáculo, é um mapa. Se você sente medo de se expor, talvez precise falar. Se sente medo de tentar, talvez precise arriscar. Se tem medo de falhar, talvez esteja pronto para crescer. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. A luz só existe por causa da escuridão. Mesmo uma vida feliz, dizia Jung,
Precisa conter uma dose de escuridão. Sem a tristeza, a alegria não teria sentido. Sem a derrota, a vitória não teria valor. Você não precisa ter uma vida perfeita para que ela tenha propósito. Na verdade, quanto mais imperfeita ela for, mais humana ela será. E mais real será o seu significado. Cada erro, cada fracasso, cada decepção te aproxima de quem você realmente é. Então, qual é o verdadeiro propósito da sua vida? Ele não está em um cargo de sucesso. Não está em ser perfeito, nem em ser admirado. O propósito da sua vida está em descobrir quem você é. Aceitar tudo o que faz parte de você e transformar isso em ação. Seja inteiro, seja real, seja você. E nunca se esqueça, você não veio ao mundo para ser invisível. Você veio para brilhar, mesmo com suas sombras. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão nessa jornada de autoconhecimento. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana a gente traz reflexões profundas como essa, que podem transformar sua vida. E tem mais um vídeo na tela agora mesmo, que é a continuação perfeita dessa conversa. Clica nele e segue comigo nessa jornada interior. Nos vemos lá, um grande abraço e até a próxima.